O tema, o tema hoje, nós vamos falar sobre tornar a vida amável, né? Aí podemos perguntar, quem é a vida amável? Para mim ou para os outros? Para todos, né? Mas eu só consigo tornar a vida amável dos outros se eu tornar a minha vida amável primeiro, né? Então eu tenho que procurar sempre tomar a primeira. Sempre digo que nós temos que tomar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. Então, como é agradável sentir-se compreendido em casa, não é? No trabalho, ser reconhecido pelo chefe, pelos amigos, pelos mais chegados. Como é gostoso. Puta, como você é um cara legal, como você é bacana, né? Então, e como é amargo sofrer a incompreensão, né? Quantas pessoas falam, pô, meu chefe nem me reconhece, nem me olha na cara, não me dá um bom dia. Então, dói ouvir frases como estas: meu marido não me compreende, lá em casa ninguém me entende, meu chefe só vê defeitos em mim, meu marido só vê defeitos, não reconhece o trabalho que eu faço. Bom, enfim, podemos ficar falando aqui várias frases aí que todos nós sabemos, né? Mas na vida de todos nós, na minha e na sua também, é inevitável que haja mal-entendidos, não é? E incompreensões. Não vai haver uma vida que não haja mal-entendidos e incompreensões. Provavelmente menos do que imaginamos, por causa da nossa suscetibilidade, né? Mas, mesmo que haja, é muito ruim passar a vida queixando-nos de que somos incompreendidos. Ai, que eu sou um coitado, ai, que ninguém me compreende, né? Pode chegar a ser um vitimismo, né? Mórbido. Além de uma perda de tempo também de ficar pensando, né? Então, por isso é importante que demos uma virada ao verbo compreender e passamos de voz ativa, não sou compreendido, para uma voz passiva, né? Não sou compreendido, para uma voz ativa. Eu é que tenho que compreender os outros, né? Não os outros que têm que me compreender. Eu tenho que começar a compreender mais os outros do que os outros a mim, né? Por isso que temos que estar na frente, às vezes, né? Nós temos que dar o primeiro passo, às vezes, no relacionamento, né? Com as pessoas, com os amigos, com quem for, né? Você sabe, por experiência, se for sincero, que compreender os outros não é nada fácil, não é? Não é fácil a compreensão entre a convivência, né? A virtude da convivência, né? No começo da pandemia, a gente fazia uma tertúlia lá em casa, aí no Salto, e falava sobre a virtude da convivência. E a gente vê como vai passando, a gente só fica vendo os outros e esquece de nós, né? Então, tinha razão, o primeiro obstáculo são os nossos defeitos. O primeiro obstáculo com uma boa compreensão, quer dizer, tornar a vida amável, o primeiro ponto é compreensão. Então, o primeiro obstáculo para essa compreensão são os nossos defeitos. Quer dizer, eu tenho que compreender, eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer. Lembra que nas aulas passadas a gente falava sobre eu tenho que me conhecer a mim mesmo, né? Então, o primeiro obstáculo de uma compreensão está em nós. Saber reconhecer os nossos defeitos, né? Tinha razão o Padre Vieira, não sei se todo mundo já ouviu falar do Padre Vieira, né? Quando num sermão da Quaresma, ele dizia que os olhos veem pelo coração, que tinge com seus bons ou maus sentimentos a imagem que fazemos do próximo, né? Não é verdade, né? Que a gente enxerga com o coração. Quer dizer, quando nós temos um coração reto, a gente enxerga a retidão nos outros. Quando a gente tem um coração cheio de mágoas, de tristeza, a gente enxerga só tristeza nas pessoas, né? Então, muitos escrevem no mesmo sentido, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, né? Muitos focalizam as pessoas com as lentes deformadas de seus próprios defeitos. Quer dizer, eu tenho um monte de defeito e fico vendo defeito nos outros, né? Então, você deve ter percebido que o mau humor
O rancor, a decepção, a raiva, a inveja e outras falhas nossas são lentes estragadas que deformam a visão que temos dos outros. Então, o rancor que eu tenho dentro de mim, o mau humor, a decepção, a raiva, eu enxergo isso nos outros. Agora, quando eu tenho amor, eu estou mais próximo de Deus, eu enxergo um outro irmão, um outro filho de Deus, né? Depois, tornar a vida amável, eu chamo dois olhares contrapostos. O que são esses dois olhares contrapostos, né? Vejamos algumas luzes do Evangelho sobre a compreensão, né? São Lucas fala no Evangelho que Jesus, à mesa com os convidados lá na casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher pecadora, né, entrou inesperadamente na sala e começou a ajoelhou aos pés de Jesus, chorando, e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Lembra que nós falávamos das lágrimas na última palestra? As lágrimas de arrependimento, dos pecados que nós temos. Então, essas lágrimas que ela se reconheceu pecadora, começou a ungir os pés de Jesus, né? Com o perfume também que trazia num vaso de alabastro. E começou a beijar e a enxugar os pés de Jesus, com seus cabelos, os pés de Jesus, né? Todos ficavam olhando espantados. Nossa, uma pecadora? Como é que pode Jesus, um Deus, né? Um Deus, ficar olhando para uma pecadora, né? E o Evangelho concentra o foco em dois olhares compostos. O fariseu e o Jesus. Olha o olhar de um fariseu, que ficava só vendo o defeito nos outros, e o olhar de um Deus, que é Jesus, né? Assim como deveríamos ser nós. Então, o fariseu fixa os olhos naquela mulher e fulmina ela. Fulmina. Intimamente critica Jesus pensando, o fariseu, né? Se este homem, se Jesus, né, fosse profeta, se esse homem fosse um profeta, bem saberia quem e qual é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então, começa a julgar os outros, né? É isso que faz o fariseu. E muitas vezes nós somos fariseus, né? Nós ficamos julgando, isso está dentro de nós, né? Agora, olha o olhar de Jesus. Se não deve ser esse o nosso que nós devemos ter, ó. Jesus tem outro modo de olhar. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na casa dela e ela me deu água para lavar os pés. Quer dizer, entrei na casa dela e você não me deu água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés, né? Não me ungiste, Simão, a cabeça com óleo, mas esta, com o perfume, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Então, é isso que nós temos, quer dizer, eu posso pecar, né? Mas se eu estou decidido a aumentar o meu amor, até amor pelas pessoas, por Deus, em primeiro lugar Deus, depois os outros, depois eu. Então, quer dizer, se a gente procura ter amor, os pecados Deus perdoa, né? E os outros também vão perdoando, né? Então, Simão só vê uma mulher manchada pelo pecado. Olha a diferença de uma visão de uma pessoa que só vê os defeitos e Jesus que só vê misericórdia, né? Aí, Simão só vê uma mulher pecadora, cheia de pecados. E Jesus só vê um coração arrependido. Essa é a diferença. Cheio de contrição e desejos de reparar. Então, quantas vezes nós não temos o problema da incompreensão, porque nós ficamos só vendo os defeitos das pessoas, né? Não vemos as qualidades, né? Só vemos os defeitos, né? Depois, o que nós vemos, né? Certamente só vemos que o nosso coração nos permite ver. Então, a gente vai enxergar nos outros aquilo que nós temos no coração. Se nós temos um coração
vamos dizer, puro, vai, um coração reto, um coração humilde, um coração parecido com o de Deus, de Jesus, nós vamos ver, vamos saber perdoar os outros, vamos ver outros, vamos ver uma outra alma do lado de lá, né? Nós vamos ver que ele tem defeitos, que ele precisa, mas ele tem um monte de virtudes, né? Então, se o teu olho é são, dizia no Evangelho, né? Em Lucas dizia assim, se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Vê que a luz que está em ti não sejam trevas, alerta-nos Cristo, né? Quer dizer, nós temos que ter mais luzes do que trevas, né? E muitas vezes nós levamos mais trevas dentro de casa do que luz. Porque nós esquecemos primeiro nós colocamos nós em primeiro lugar, do que Cristo, né? Do que Deus, né? Então há muitos corações escuros que filtram a realidade e nas pessoas só veem o mal. Então a gente fica vendo só defeitos, né? Enxergam apenas as sombras e não captam as luzes. As principais causas dessa distorção são duas causas para essa distorção que nós enxergamos diferente. O orgulho e a inveja. Quando somos assim, ou somos orgulhosos ou temos inveja dos outros. Então, o orgulho julga, critica e despreza. Quer dizer, eu me acho o bom, não é? Eu sou o cara. O orgulho, eu julgo, critico e desprezo os outros. Os outros são um lixo para mim, né? A inveja polui o olhar com a tristeza, quer dizer, vai poluindo o nosso olhar com a tristeza pelo bem dos outros. Se os outros são melhores do que eu, puta, caramba, ele passou na minha frente, ele está melhor que eu, as pessoas gostam mais dele do que eu, do que mim. E o rancor pela superioridade alheia, né? Quer dizer, se ele é superior, se ele é melhor que eu fico com inveja. E nós temos isso dentro de nós. Mas nós precisamos ir arrancando isso. De que forma? Buscando mais a Deus na nossa vida, né? Então, não é verdade que temos mais facilidade para descobrir defeitos nos outros, cuja virtude nos humilham? As pessoas que têm virtudes mais do que nós, a gente começa a criticar, a gente vê, começa a querer criticar, ele vai na missa todo dia, ele quer dar uma de gostoso, porque ele é muito fanático, isso eu acho que é fanatismo. Então a gente começa a ver a virtude do outro, a gente começa a achar que é um defeito, porque aquilo nos humilha, né? Nos incomoda, né? As pessoas que buscam a Cristo sempre incomodam os outros. Sempre nós vamos ter incompreensões quando nós buscamos na Igreja Católica. Quantas incompreensões não tiveram nesses 2000 anos, né? Por quê? Porque o Cristo incomoda as pessoas, né? Então, não pensem que a gente se aproximando de Cristo não vai ter gente que vai se incomodar com isso. Vai. Mas vão pensar isso de mim? Sim, vão pensar. Mas como vão pensar isso de mim se eu sou um cara bom? Mas que fizeram isso com Cristo, né? Não vai fazer isso comigo. Então, ou naquelas pessoas que são mais apreciadas do que nós, né? Ou que detectamos defeitos aborrecidos nos familiares que nos irritam, né? Quer dizer, detectamos defeitos nos outros, na esposa, no marido, nos filhos, simplesmente porque não pensam como nós ou não somos como nós gostaríamos. Pô, mas ele não lava a louça que nem eu, ele não arruma o sapato que nem eu. Quer dizer, mas isso é um pecado? Não. É uma forma de ser diferente. Agora, aceitar tudo isso precisa muita mortificação interior, né? Precisa muito colocar Deus. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil, porque nós queremos que todo mundo seja igual a nós. Mas nós temos que começar a aceitar, fazer um exercício de aceitar isso nos outros, né? Vale a pena que, ao pensar nisso, nos perguntemos, qual é o primeiro passo que devo dar para melhorar a minha capacidade de compreender? Para mim compreender os outros, qual é o primeiro passo que eu devo dar, né?
creio que o mais urgente é empenhar-nos lealmente por descobrir, reconhecer e agradecer as qualidades boas que os outros têm. Então, como você é bom nisso. Que bacana que você é. Você está melhorando, você está lutando nisso. Nossa, você é muito sorridente, você é muito alegre. Obrigado por você me fazer essa comida. Então, e a gente injustamente esquece disso, de falar bem dos outros. A gente fica mais ligado em nós e esquece de agradar, de falar das qualidades dos outros, não é? Porque a gente acha que, mas ele já sabe que eu amo ele, já sabe que eu amo ela. Para que eu preciso falar? Precisa. Agora com o WhatsApp aí, é muito bacana você mandar uma mensagem para a esposa, para o marido, para o filho, para eu te amo. Como faz diferença isso? De vez em quando eu me pego assim, não falei com a Rê hoje e tal, de manhã, te amo. É diferente, né? Mas precisa fazer um exercício, porque cai na rotina, né? Então, se tentarmos fazer serenamente o elenco dessas qualidades, vamos nos surpreender que tem muitas qualidades as pessoas. Mas aí fica pegando naquele detalhezinho pequeno que eu faço diferente, que eu quero que ela seja igual. Será que não precisa eu mudar? Será que eu não preciso deixar de lado isso e falar assim, não, isso é picuinhas, né? Então é impressionante constatar a quantidade de virtudes que lembramos com saudades. Olha só que importante isso. De uma pessoa que faleceu, né? Chega no enterro, todo mundo, nossa, como ele era bom, como era um homem de virtudes, ele era tão bonzinho, ele era tão alegre. Mas quando está em vida, a gente só critica. Isso é um fato, né? A gente muitas vezes, o cara morre um artista, um ator, um cantor, sei lá, você vê na televisão, só se vê virtudes no cara. Mas será, quer dizer, só se vê virtudes, mas será que em vida alguém falava aquilo, né? Então não seria melhor ter reconhecido esses belos valores antes que ele morresse? Então nós temos que pensar nisso, né? Será que eu não tenho que falar isso? Será que eu não tenho que fazer esse exercício diário de como eu preciso mudar, né? Então, examinemos nossa consciência, como é que agradecemos com palavras e atitudes simpáticas as virtudes, sacrifícios, serviços e delicadezas, né, que os outros na família, né, dos amigos, e têm habitualmente conosco, né? Quantas coisas, né, as pessoas têm de bom, mas a gente não reconhece isso, né? Temos que agradecer isso, né? Agradecer as pessoas, obrigado por ser assim, né? Como lhes manifestamos de forma discreta e amável essa gratidão e como damos graças a Deus por tanta coisa boa que eles nos dão, em vez de fechar o coração e criticá-los, né? Então, esse tema é muito, muito legal, porque nós temos que primeiro mudar nós, né? Primeiro eu tenho que tornar a minha vida amável, para depois tornar a vida amável dos que estão à minha volta, né? Não posso querer que os outros se tornem a minha vida amável. Eu tenho que transformar a vida do outro amável, né? Esse aqui é o grande segredo, né? A gente quer sempre que os outros olhem para a gente, né? Olha, mas está me complicando aqui, está me cutucando, está me incomodando. Mas e eu? Não incomodo mais os outros? Talvez seja eu o problema em casa, né? Então, se víssemos as pessoas como Deus as vê, choraríamos de pena pelas nossas faltas de compreensão. Deus enxerga diferente o coração de cada um, só que a gente enxerga só os defeitos, né? Só não, mas muitas vezes mais os defeitos, né? Tentemos fazer o que aconselha São José Maria Escrivá. Põe-te sempre na circunstância do próximo, se coloca na posição do outro. Assim verás os problemas ou as questões serenamente. Não te desgostarás, compreenderás e desculparás os outros, né? Se a gente se colocar na posição do outro,
o que ele está passando. Será que está passando um problema de saúde, da família? Será que está tendo problema de emprego, sei lá, de mil coisas, depressão, se está um monte de pressão em cima da pessoa. Tem que se colocar, tornar a vida amável, quer dizer, colocar do lado de lá, né? E convençamos-nos de que só chegaremos a ser compreensivos se observarmos ao pé da letra o que Cristo nos mandou. Por que olhas o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que tem no teu, não é? Está no Evangelho, né? Hipócrita, diz Cristo. Tira primeiro a trave que tem no teu olho e assim verás para tirar a palha do teu olho do teu irmão. Esse é o resumo de tornar a vida amável dos outros é isso. Olha o cisco que, olha atrás, quer dizer, não fica, por que olhas o cisco que está no teu olho, no olho do teu irmão, e não vê a trave? A trave quer dizer, o seu cisco é muito maior do que o cisco que tem no olho do irmão, né? Então, tira primeiro a trave que tem no meu, para começar a olhar Então, quer dizer, tira primeiro essa trave que tem no nosso coração, né? Isso que quer dizer Cristo, não é sentido figurado aqui, mas na realidade é isso. Tira primeiro os defeitos que eu tenho, para depois poder falar dos outros, né? Então, por hora, essa primeira reflexão, poderemos terminar com duas perguntas, né? Quais são as pessoas que mais me aborrecem? De modo que, ao as encontro ou penso nelas, a primeira coisa que me vem à cabeça são os defeitos que elas têm. Então, primeira pergunta, qual a pessoa ou quais são as pessoas que a primeira coisa que eu vejo é assim, esse cara tem defeito, esse cara não quero falar com ele, esse cara, quanto mais longe eu estiver, melhor. Outra, por que as vejo assim? Por que eu vejo as pessoas assim, com esses defeitos? Será que não é porque o meu coração tá amargurado e precisando de mais compreensão de Deus, né? Quer dizer, eu preciso ter mais Deus dentro de mim? Então, não diga porque são chatas, porque não me tratam bem, porque me incomodam. Pergunta-se antes, quais são os defeitos meus? Primeiro eu tenho que perguntar, quais são os meus defeitos, né? Que não... Acende aqui. Quais são os meus defeitos que não reconheço por falta de humildade? Então, primeira coisa, eu tenho que me conhecer. Onde eu estou? Eu tenho humildade suficiente para dizer, eu tenho mais defeitos do que o próximo, do que o meu marido, do que a minha esposa, do que o meu filho, do que o meu patrão, do que o meu chefe, sei lá, que me levam a julgar negativamente as pessoas. Quais são os defeitos que eu reconheço que eu tenho que me levam a julgar negativamente os outros? Será que é inveja, orgulho, soberba, né? Que é o máximo de orgulho, lá em cima, nariz empinado, e todo mundo é o pior da lista, e eu sou sempre o primeiro, né? Então, essa é uma pergunta importante, né, para a gente sair daqui hoje, né? As pessoas que eu acho mais defeitos, eu tenho que começar a olhar se as defeitos não são os meus primeiros, né? A segunda pergunta é, não acontecerá que eu tenho precisamente os defeitos que me incomodam nos outros? Será que os defeitos que estão nos outros não estão em mim primeiro? Muitas vezes é isso. Talvez o meu espírito crítico me avise em silêncio de que eu deveria começar por extirpar tais defeitos de mim, não é? Será que o meu espírito crítico deve falar assim, Sérgio, está na hora de você tirar seus defeitos primeiro, para você vir falar comigo sobre isso? Então, penso que se procurássemos fazer isso, Jesus nos diria a grande frase, agora que você tirou a trave do seu olho, aí sim, você pode ajudar a retirar o cisco do olho do outro. Porque aí você vai ter mais jeito para falar com os outros, você vai falar com compreensão. Isso nós vamos falar no próximo isso. Quer dizer, o primeiro, então, é compreensão. Tornar a vida agradável dos outros. Nós vamos, na próxima palestra, nós vamos continuar com esse tema, porque esse tema é muito amplo, hein? Eu não vou conseguir passar tudo hoje. Então, primeiro é compreensão. Começar a me conhecer melhor, para tirar as traves que eu cisco, a trave que eu tenho no meu, para
ver os meus defeitos e assim por diante para ver os defeitos dos outros. Depois, o segundo, corrigir com amor. Porque a hora que eu tiro a trave, porque a hora que eu tiro o cisco, a trave que eu tenho no meu olho, quer dizer, eu começo a tirar os meus defeitos, eu começo a corrigir com amor. Eu começo a saber corrigir os outros, o filho, né? Não fico gritando, para, não sei o quê, você sempre foi assim, porque você já tá louco, você não aprende mesmo, você é toda vez a mesma coisa. Agora, quando a pessoa tem amor, a gente fala, olha, será que eu poderia falar sobre esse assunto? Ou passa, às vezes tem a dificuldade, é uma coisa que às vezes tem dificuldade de falar ao vivo. Sabe qual a melhor forma? WhatsApp. WhatsApp você pode escrever, pensar nas palavras, nas frases, com jeito para falar tal, eu queria falar sobre isso e tal. Porque às vezes ao vivo e a cores fica um pouco mais difícil. Mas corrigir com amor teria que ser ao vivo mesmo. Porque não é WhatsApp, né? Mas tudo bem, talvez é uma introdução pelo WhatsApp. Um dos aspectos mais nobres da compreensão, compreender os outros, é saber corrigir. E não é fácil. Essa é uma coisa que talvez nós vamos morrer e não vamos saber fazer e conseguir fazer isso aí, porque não é coisa para qualquer um. É coisa para santos mesmo, né? Saber corrigir. Agora, então, quer dizer, como eu não vou ser santo, não, eu vou procurar melhorar, né? Então, um dos aspectos mais nobres de compreender os outros é saber corrigir. Corrigir os erros dos outros com amor e ânimo de ajudar é uma das melhores maneiras de compreendê-los. Então, saber fazer isso é uma arte, é uma dádiva de Deus, né? É uma bênção de Deus saber fazer isso. Compreender os outros. Então, pode ser que alguém retruque. Espere um pouco. Pode falar para nós. Fora o caso das crianças, né? Corrigir, pode alguém falar, não, espera um pouco aí, não é hora, tal, mas fora as crianças, corrigir não é uma espécie de ato de orgulho, de superioridade. Quer dizer, corrigir não é que nós somos os melhores, é um dever corrigir às vezes. Se nós somos amigos, é um dever nós falar com as pessoas. Não seria mais próprio da compreensão esforçar-se em só desculpar? Não, de relevar, de não julgar. Eu não vou falar nada, coitado, senão vai ficar chateado. E focalizar apenas no lado bom da pessoa, como víamos no capítulo anterior. Então, se como nós falamos anteriormente, só temos que ver o lado bom, os efeitos não podemos falar nada, não é? Mas não, se a gente tem amor pelas pessoas, se a gente compreende, quer o bem dos outros, nós temos que saber falar dos defeitos. Mas primeiro eu tenho que tirar os meus. Esse que é o segredo, né? Quer dizer, eu não posso deixar de ajudar os outros, porque os outros não enxergam. O espírito, o juízo próprio, já diz o ditado, é mau conselheiro, não é? Então, eu não enxergo muitas vezes os meus defeitos. Então, eu gostaria que alguém pudesse me ajudar. Mas, quando a pessoa está próximo de Cristo, ela ajuda com muito mais jeito, né? Com muito mais jeitinho. Não parece que Cristo pense assim, tendo em conta que ele nos diz, se o teu irmão pecar, vai ter com ele e corrige-o a sós. Se te der ouvidos, terás ganho o teu irmão. Isso está no Mateus, né? Capítulo 18. Se o teu irmão pecar, então, se ele tem defeitos, vai com ele e corrige-o a sós. Se te der ouvidos, se você souber fazer tudo isso aí com amor, que eu comentava, ganhou o seu irmão. Você faz com que a pessoa cresça e reconheça e enxergue o erro dela. Aí, então, você ganhou o irmão, você ganhou o seu marido, sua esposa, seu filho. E é isso que nós precisamos fazer, né? Ajudar os outros a ser pessoas melhores, né? Ajudar o mundo a mudar. Se eu ajudo minha família a ser uma família melhor, que é a célula da sociedade, eu vou transformando uma sociedade melhor, né? Então, São Paulo dá o mesmo conselho. Irmãos, isso está no Gálatas, no capítulo dos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta,
vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, chamai a atenção dele com espírito de mansidão. Então, assim, se alguém tem alguma falta, tal, e vós que sois, que está ao lado de Deus, né, que tem essa visão, chama atenção ele com mansidão, com calma, com jeito, né? Então, não esqueçamos o que víamos no capítulo anterior. Jesus, depois de censurar a pessoa que só enxerga o cisco no olho do irmão, fala do dever de corrigir. Então, nós temos o dever de corrigir. Não é para deixar só falar das coisas boas que ele faz. Mas e os defeitos que nós temos? Nós não podemos, não devemos falar? Sim, devemos. Então, tira primeiro, como já foi falado, tira primeiro o trave que tem no teu olho e assim verás o cisco que tem no olho do teu irmão. Mateus, né? Capítulo de São Mateus, no Evangelho de São Mateus. E agora a frase, só o coração que ama corrige bem. Só a pessoa que ama, que sabe amar, que busca o amor, né? Pode ser que a gente está de lua virada, tem hora que nós vamos estar de mau humor, sim. Mas um coração que ama pede desculpa e vai em frente, né? Nós já estamos com 35 minutos. Bom, vou terminar, vou falar mais essa parte aqui, mais 2, 3 minutos terminamos, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, quem é que não consegue corrigir e ajudar com amor? Quer dizer, quem tem amor, corrige. A mãe que ama o filho, corrige o filho, né? O egoísta indiferente, aquele que diz, isso é lá com... eu não quero nem saber, eu não me meto nisso, que faça ele o que quiser, eu quero que ele se exploda. Isso não é uma pessoa que quer ver o bem dos outros, né? Se quer se afundar, que se afunde. E quando o outro se afunda mesmo, aí tranquiliza pensando, eu sabia que ia dar nisso, né? Eu não tenho culpa de nada. Então, a pessoa que lava as mãos, que quer que as coisas se... Quer dizer, não está nem aí com ninguém, né? Está preocupado com ele, comigo eu estou preocupado, né? Também não amo bastante, e por isso não corrige, o mole de sentimentos, né? Que acha que é bom com os outros só porque passa por cima de tudo e tudo tolera. Não, deixa assim mesmo. Coitado, se falar ele vai ficar chateado. Não fala não que ele está meio mal. Não é um amigo. Amigo é aquele que fala a verdade, né? Nunca adverte nem corrige por medo de magoar e perder a estima. Quer dizer, eu nunca falo com ninguém porque senão vai ficar magoado. Como é que eu vou falar? Então nunca pega no pé de ninguém. Nunca faz um coaching, nunca dá um feedback, nunca dá um retorno. Olha, muito bacana você isso, mas nunca fala, porque acho que não precisa, né? Então, as pessoas, esse sentimental covarde, o Espírito Santo diz no livro dos Provérbios, melhor é a correção que manifesta do que uma amizade fingida. Então, a amizade fingida é aquela que não faz nada, que está sempre lavando as mãos. Eu lavo minhas mãos, né? Mas uma correção bem feita é uma verdadeira amizade, né? Pior ainda, que o tolerante mole é o psicólogo de Araque, que acha que corrigir é traumatizar ou tirar a liberdade dos outros, né? Então, como é evidente, também não está em condições de corrigir cristamente aquele que se irrita com os defeitos da pessoa, que vê o defeito e já fica bravo, né? Dá bronca na hora e diz que eu estou cansado já de te aguentar, eu não aguento mais você. O que esse tal deve fazer é calmar-se, ser humilde, mas para fazer ser humilde não é de uma hora para outra, né? É uma vida às vezes, né? Acalmar-se também é muito tempo. Calar, rezar, pedindo a Deus o amor que não tem. Então, procurar buscar amor, né? Diz que onde não tem amor, coloque amor e vai ter amor, né? E se a irritação virou raiva ou ódio, ir logo confessar-se de sua séria falta de caridade, né?
Então, quer dizer, essa é uma pessoa, já falamos já algumas palestras passadas, que o verdadeiro humilde é aquele que falava das lágrimas, né, da arrependimento do coração, quer dizer, eu tenho que procurar a me confessar, né, porque só assim eu vou limpando minha alma, né. Caso contrário, fica muito difícil, né. Então, pessoal, falamos, chega, né, já faz quase 35 minutos. O tema é bastante amplo, não é?